Ideia. Não há absolutamente nada mais valioso do que isso. Esse material mental com que se pode fazer inúmeras coisas, de que se parte para fazer grande parte do que há no mundo, é o que há de mais absolutamente valioso. E é claro, eu estou falando aqui muito especificamente do que sejam ideias composicionais. Mas ainda mais especificamente, acerca do que sejam ideias que sirvam para a composição de uma canção. Mais especificamente ainda, ideias musicais que sirvam à composição da canção. Porque, é claro, há uma série de outras ideias não estritamente musicais que servem à composição da canção. Versos já feitos, um assunto, uma perspectiva formal qualquer. Eu quero desenvolver uma canção circular, uma canção de várias partes, uma canção com refrão. Mas eu falo aqui acerca de ideias musicais, especificamente acerca de ideias melódicas que sirvam à composição de uma canção. E ainda mais especificamente ainda, eventualmente, pelo menos, acerca de ideias melódicas pequenas, curtas, que sirvam à composição de uma canção. Por quê? Porque existem outras duas coisas, pelo menos, que valem quase tanto, ou talvez, não sei, tanto quanto uma ideia. A primeira delas é justamente a gente entender o que seja uma ideia. Aprender a identificar ideias. Aprender a identificar ideias que valham. Aprender a identificar, não só a ter, porque às vezes nós temos e não identificamos, mas aprender a identificar ideias que possam servir ao processo composicional, à construção de uma canção. Isso é, de fato, muito importante, porque ideia, do ponto de vista da canção, ela pode ter tamanhos muito diferentes e complexidades muito diferentes. A ideia pode significar um agrupamento pequeno de notas, pá, dé, dó. Isso é uma ideia. Como pode significar uma melodia já mais completa. Como pode significar mais de um tema, né? Mais de um tema juntos eles, já funcionando em conjunto, né? Mas por conta disso, é muito importante a gente entender muito completamente, do ponto de vista da estrutura cancional, da estrutura da canção, o que de fato são ideias, o que podem ser ideias, o que eu posso considerar como ideias, o que eu posso considerar como esse material mental, musical, melódico, essencial, fundamental, de que eu posso partir para o processo composicional. Que coisas aparecem na minha cabeça, que coisas me surgem, que coisas cantam aqui internamente e que são, de fato, ideias aproveitáveis musicalmente. Saber isso é uma coisa, de fato, tão valiosa, ou quase tão valiosa, quanto a ideia própria. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem ideias, muitas vezes perpassam pela nossa cabeça ideias que seriam aproveitáveis se nós tivéssemos entendido que eram aproveitáveis e que eram ideias, que eram parte, ou eram, de alguma maneira, esse material mental, musical, melódico, com que se pode fazer uma canção. Você veja, por exemplo, o caso da marcenaria. É um exemplo que eu gosto de usar. Uma ideia para o marceneiro pode ser um móvel acabado, uma mesa acabada, um móvel de prateleiras, um móvel com gavetas. Isso pode ser uma ideia mais complexa, pronta e acabada, de que ele vai partir.
Não importa se essa ideia veio de uma necessidade que se apresentou ou foi absolutamente espontânea, isso não está em questão. Isso é uma ideia, né? Mas a ideia pode ser alguma coisa anterior a isso. A ideia, do ponto de vista dessa comparação, pode ser, por exemplo, 3 tábuas encaixadas de certa maneira. Essas 3 tábuas encaixadas de certa maneira, elas podem servir a uma quantidade grande de outras coisas que eu posso fazer com elas. Então, essa pequena parte de um possível armário, de um possível móvel, é uma ideia aproveitável. Se eu sou um marceneiro que sei enxergar naquilo ali que eu tenho as possibilidades que aquilo pode ter na construção de móveis diversos. Então você veja, tão importante também, não é, quanto a própria ideia, e você entender o que seja ideia, o que sejam ideias aproveitáveis, importante inclusive para que você possa entender o que sejam ideias aproveitáveis, para que você possa perscrutando ali na sua cabeça, saber isso é ideia, isso não é, isso serve, isso não serve, é você saber também o que fazer com ideias, o que é que se pode fazer com ideias tão pequenas e simples quanto sejam. Veja, isso é absolutamente valiosíssimo, porque isso diz respeito justamente a ter em mãos, a conhecer os recursos com os quais, de fato, ideias que são incompletas, que são bastante simples, possam, de fato, consumar em algo acabado. Naquilo que nós estamos falando aqui em particular, portanto, na composição consumada de uma canção. Ou pelo menos na composição consumada do material musical de uma canção, que é aquilo acerca do que nós estamos falando mais especificamente agora. E veja, aí também há uma comparação muito interessante e possível, portanto, com a marcenaria. Pois veja, o marceneiro, compreende? Ele detém uma quantidade lá de técnicas segundo as quais ele pode encaixar as madeiras, ele pode trabalhar, recortar, justapor, né? E fazer com que as madeiras se transformem em várias coisas, que não sejam úteis, bonitas, etc, etc, etc. Da mesma maneira, o compositor e o compositor cancionista, tenha ele completa consciência disso ou não, ele lança a mão, na hora em que ele faz a canção, de uma série de técnicas, de procedimentos, de estratégias, com que ele lida com ideias primeiras, às vezes muito simples, e transforma elas e as faz, não é, se desenvolverem em composições, em canções consumadas. Então, como desenvolver uma ideia? O que se fazer com uma ideia? De que ferramentas eu posso dispor, não é, para transformar aquilo que é uma ideia, em primeiro lugar, simples, em alguma coisa que é uma obra minimamente consistente e completa. E veja que interessante também no que diz respeito à marcenaria e o marceneiro. O desenvolvimento dessas técnicas, conhecer mais e mais estratégias que dizem respeito a como eu faço com as madeiras de modo a elas se transformarem em móveis, de que maneira eu as encaixo, de que maneira diferentes eu posso fazer gavetas, posso fazer que elas se mexam entre si e tal, faz com que eu tenha mais ideias, porque eu tenho mais recursos com que apreciar o material bruto, e mesmo o material nem tão bruto, já alguma ideia, algumas madeiras justapostas, né, de modo a entender no que elas possam se transformar. Então, aí existe algo muito importante.
Porque isso que nós estamos chamando de técnicas, de recursos, de estratégias, de maneiras, procedimentos com os quais eu lido com o material mental primeiro, com ideias, para transformar em alguma coisa, não é alguma coisa que é contrária à criatividade, a que se tenha mais ideia, portanto, aquilo que a gente costuma assimilar à inspiração, senão, muito pelo contrário, quanto mais recurso eu tenho, quanto mais conhecimento eu tenho acerca do que tecnicamente eu posso fazer com aquele material, primeiro que eu chamo de ideia ou inspiração, como quiser, mais ideia ou inspiração eu tenho. Porque mais eu sei o que eu posso fazer com recursos do ponto de vista da ideia, às vezes mesmo muito pequenos e muito simples. Isso é uma virada muito importante, que apesar de parecer mais ou menos óbvio, conforme a gente diz aqui, é, no mais das vezes, contrária a certo senso comum e a intuição que muita gente tem acerca de como se deva compor, de como se possa compor. Existe muitas vezes uma dicotomia equivocada entre o que seja a ideia, a capacidade de ter mais e mais ideias, ou, como se queira, a inspiração, e técnicas, aprendizado de estratégias, procedimentos, recursos com que construir coisas, com que desenvolver, portanto, essas ideias. Então, o que se está dizendo aqui é que, muito ao contrário de desenvolver esses recursos, de adquirir mais e mais conhecimentos técnicos acerca de como se desenvolvem ideias, muito ao contrário de que isso diminua a capacidade espontânea de se ter ideias, muito ao contrário disso, esse desenvolvimento, esse estudo, o aumento desse conhecimento é capaz de fazer com que você seja muito e muito mais criativo. É capaz de fazer com que você tenha muito mais ideias. Então veja que duas coisas importantes. Em primeiro lugar, há muitas coisas que estão aqui na sua cabeça, que perpassam o seu espírito, que você às vezes nem identifica como sendo ideias aproveitáveis, como sendo ideias possíveis. E se você tem interesse composicional, se você tem interesse em compor, é muito importante que você saiba identificar essas coisas. Porque às vezes você poderia compor mais do que você compõe, e só não compõe mais do que você compõe, porque você não identifica uma série de elementos, uma série de materiais mentais, melódicos, musicais importantes que perpassam você como sendo aproveitáveis. Muitas vezes você não reconhece isso também por conta daquele outro fator importante, que é por conta de pouca lida, pouco conhecimento no que diz respeito ao desenvolvimento de ideias, mesmo as mais simples. Esses recursos há, essas técnicas há, e elas não só não são impeditivas de que se tenha mais ideias, mas, muito pelo contrário, elas fazem com que você acabe tendo mais ideias. Porque você consegue identificar com mais clareza o que sejam as ideias aproveitáveis no seu espírito. E, em segundo lugar, óbvio, porque você pode prever mais coisas, mais resultados possíveis a partir de coisas muito simples. Mais uma vez, o exemplo do marceneiro. O marceneiro, um bom marceneiro, obviamente, é muito mais capaz de imaginar coisas a partir de simples tábuas, de simples pedaços de madeira, do que um outro sujeito menos experimentado nisso. O conhecimento que ele tem acerca do que seja possível fazer com as madeiras faz com que seja mais possível para ele ter mais ideias acerca do que se possa fazer a partir de recursos pequeníssimos e poucos. Por isso, inclusive, eu tenho insistido muito assim, em muitas oficinas e com todos os alunos, em todas as horas, é importantíssimo, importantíssimo, é um dever daqueles que se
pretendem compositores, daqueles que têm interesse no desenvolvimento seu composicional, naqueles que têm interesse por compor mais, ou mesmo daqueles que já compõem bastante, que fiquemos atentíssimos para todas e quaisquer ideias que apareçam e que possamos e que arrumemos como registrá-las. Eu vou inclusive falar disso bastante no outro vídeo, porque um dos instrumentos, obviamente, e que muitos nós usamos, mais interessantes para isso é esse pequeno objeto demoníaco que nós levamos para todo lugar hoje em dia, que é o celular. E veja, dois exemplos importantes e interessantes, cancionais, acerca do que pode eventualmente não ser apreendido ou entendido como uma ideia e que obviamente é. Por exemplo, note-se em Águas de Março. Águas de Março parte de um motivo quase que mais simples impossível. Tá, 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 da, da, da. E um motivo rítmico muito simples. Muito, muito simples. Veja, um primeiro passo no desenvolvimento desse motivo rigorosamente simplório e que, como sabemos, resulta numa obra litero-musical, numa canção absolutamente genial. Primeiro passo interessante no como ele se repete, mesmo sem variação, associado a um contraponto no grave, no baixo, muito simples também, cromático. Ta 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 da da da, 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 ta ta da da da. Note outro exemplo muito interessante e também, de novo, muito simples do ponto de vista do material melódico de que parte, né? Que é fé cega, faca amolada. Olha isso. Veja. Agora, mesmo do ponto de vista estritamente melódico, como o desenvolvimento disso e consumando um material final da canção é bastante simples, genial, inteligentíssimo, mas muito simples. Primeiro, uma pequena variação no meio do motivo. Depois, uma variação ali também no meio do motivo que se repete. Mas note, o motivo, do ponto de vista rítmico, a ideia primeira, no que diz respeito à rítmica, permaneceu absolutamente idêntica. E só com esse material é que foi tecido tudo que diz respeito à parte mais rigorosamente cancional da composição. Na composição final do Milton se associam a isso daí outros elementos mais estritamente musicais, mas aquilo que é de fato a alma da composição, por que seja uma canção, ou seja, aquilo que é rigorosamente cancional ali, aquilo que é a melodia e que suporta uma letra, é um material
muito simples e cujo desenvolvimento melódico é também bastante simples. Então veja, esses recursos, eu falei duas coisas. Por exemplo, um material, um motivo, uma ideia, que eu entendo como motivo, portanto, aquilo a partir do que eu vou partir para compor, que eu vou desenvolver, com que eu vou desenvolver a canção, e que num caso se repete, e eu não falei nem estritamente da harmonia, e cuja primeira graça eu faço valer, ainda no campo estritamente musical, só com o baixo andando cromaticamente, o baixo descendo. Num outro caso, veja, isso é, desculpa, voltando, e é interessante entender isso, no que isso há de procedimento técnico. Quando você está dizendo que, quando se diz que isso é um procedimento técnico, não se está dizendo que isso seja necessariamente, no mau sentido do termo, artificial. Absolutamente. É genial que se lance mão desse recurso aqui e que o resultado seja tão bom, mas é um recurso. Significa que você repetir um motivo com variação estritamente na harmonia ou ainda estritamente no baixo pode começar a produzir um discurso melódico cancional interessante. No outro caso, veja que eu nem lancei mão na exemplificação de harmonia nem do baixo. Estritamente da melodia eu falei. E só em algumas variações do motivo, ali no domínio melódico, eu construí todo o discurso melódico cancional dessa outra música que é também clássica. Então, de novo, veja que interessante. Se eu não entendo que é bom material melódico, é uma ideia, eu posso estar perdendo coisa preciosa. Se eu não entendo, se eu não disponho de alguns recursos com que eu pudesse fazer algumas pequenas variações naquele motivo de fé cega, faga amolada, eu talvez não pudesse entender quão rico aquilo pode ser do ponto de vista cancional, do ponto de vista melódico cancional, com muito pouco tempo discursivo ali da melodia. Veja, eu não estou dizendo de jeito nenhum que não seja genial o que o Milton fez, que não seja genial o que o Tom fez. Mas eu estou dizendo que é possível entender e apreender mais ideias do que a gente está acostumado a aprender e entender, e que é possível lançar a mão de recursos técnicos, de métodos, de estratégias com que lidar com esses primeiros elementos de modo inteligente, sistemático, profissional e fazendo com que possamos chegar a bons resultados. E tanto mais bons resultados nós vamos ter quanto mais fizermos isso. Justamente porque, entre outras coisas, quanto mais maestria nós tivermos nas técnicas, quanto mais recursos nós tivermos na mão, mais inspirados, se assim se quiser dizer, nós vamos ser. Porque mais ideias nós vamos ter, mais povoados de ideias que consigamos identificar como ideias aproveitáveis e boas nós vamos ser. Tá certo? Mais uma vez. Primeiro, um motivo que começa com duas notas, uma terça maior, simplíssima. Depois, um outro motivo que começa também com poucas notas e que eu faço variá-lo sem mexer na estrutura rítmica dele. Dois casos
em que, a partir de ideias muito simples, identificar que sejam ideias muito simples e tendo recursos com que desenvolvê-las, né, se pode chegar a um material cancional, musical cancionado excelente. Veja, muito importante, não se está dizendo aqui de jeito nenhum que exatamente assim funcionou do ponto de vista das suas cabeças, funcionaram do ponto de vista das suas cabeças o Tom Jobim ou o Milton Nascimento a compor isso. Isso é uma questão de somenos, isso absolutamente não importa. O que importa é que é possível identificar nos processos composicionais de todos nós, meu, do Tom, do Milton, de quem mais seja, cancionais, técnicas, recursos que temos como usar, que temos como aprender a usar, se entendemos e se aprendemos também a entender onde estejam e o que sejam ideias interessantes que nos aparecem, que nos apareçam. Então, eu convido, francamente, a que você passe a identificar pequenas frases, pequenas ideias melódicas e que trabalhe a partir dessas ideias muito simples, tanto do ponto de vista da variação melódica ou eventualmente mesmo rítmica delas, ou repetindo esse motivo sem nenhuma variação do ponto de vista das alturas e do ritmo, e introduza como única variação aquilo que se vai dizer no baixo. E depois, eventualmente, se você tiver recurso para isso, também na harmonia. Mas veja que nesse primeiro passo, mesmo se você tiver, óbvio, tanto melhor, se você tiver muito recurso musical, tanto melhor. Mas mesmo nesse caso, eu sugiro que você faça primeiro só, única e exclusivamente a duas vozes. Mas o que é interessante é que mesmo se você tiver pouquíssimo recurso musical, você enunciando uma melodia e fazendo pronunciar com algum instrumento um baixo que a acompanhe, já é uma suficiente possibilidade de investigação do ponto de vista da construção melódico-cancional. Repito, eu não estou absolutamente pedindo que você se reduza a esses recursos do ponto de vista da sua vida musical, profissional, tal. Eu estou dizendo que com esses pouquíssimos recursos já há muitíssima coisa a fazer, e que mesmo se você tiver muitos recursos, às vezes é interessante se conter e usar só esses pouquíssimos recursos no começo do desenvolvimento do material melódico cancional. Isso é um exercício. Portanto, um exercício que serve tanto para o sujeito que é absolutamente desenvolvido do ponto de vista do conhecimento musical, quanto para aquele que absolutamente não tem quase conhecimento musical. Lançar a mão de pequenos materiais melódicos e, num caso, repeti-lo, fazendo que se pronuncie ali junto a ele um contrabaixo, um baixo qualquer que varie, e, por outro lado, lançar a mão de um pequeníssimo também material melódico e manter absolutamente a estrutura rítmica e só fazer variações do ponto de vista das notas, e não de todas, de algumas das notas com que o pronuncio. Tá certo? Convido aí vocês todos a fazerem esse exercício, e eu acho que vocês vão ficar surpresos, primeiro, com quanto ele é prazeroso e com os resultados, sem dúvida alguma, interessantes que hora ou outra vão aparecer. Tá bem? Até o próximo papo, então.